Vamos embora, pessoal. Semana 11 da NFL começando hoje. Eu vou passar para vocês palpites de todos os jogos. E fique ligado, pessoal, porque hoje a gente tem também uma super odd da Bet365 especial para essa partida. Drake Maye para lançar mais de 250 jardas e pelo menos 2 passes para TD no confronto de hoje, onde os Patriots são grandes favoritos. É uma boa pedida. Eu vou deixar o link dessa super cotação no primeiro comentário fixado. Lá no nosso grupo gratuito, pessoal, a gente também publica e faz a curadoria das melhores super cotações oferecidas pelas casas nos mais variados esportes. Tem NFL, tem NBA, tem futebol e o grupo tá muito legal. Todo dia entra muita gente. A gente começou o ano com 8, 7 mil pessoas, já estamos com quase 16 mil pessoas. O pessoal tá curtindo demais e eu convido você a participar gratuitamente. O link está no primeiro comentário fixado. Vamos rodar a vinheta. Enquanto ela vai passando, você já deixa o like aqui e verifica se está inscrito no canal. Que seja uma excelente semana pra gente. E vamos embora, pessoal. Palpite semana 11 da NFL. A gente teve uma semana 7, 8 e 9 muito fortes. Colocou a gente positivo aqui no canal. A semana 10 não foi uma semana legal. Muitas zebras, muitos super favoritos perderam. E a gente não teve um bom desempenho. Mas vamos retomar o caminho dos Greens hoje, na quinta-feira, com o jogo dos Patriots contra os Jets. Jogo que abre a semana 11, confronto divisional de um time que está muito bem, se encaminhando para poder vencer a divisão, o que não era esperado, contra os Jets, que vem muito mal, como era esperado. Os Jets vão trocar o seu quarterback, Justin Fields vai para o banco hoje. O Garrett Wilson não vai jogar e isso acarreta em muitos problemas no jogo aéreo, que não tem praticamente se saído bem. E vai todo o jogo, obviamente, para o Breece Hall, que vai receber partes em screen e vai receber também muitas ações para poder conseguir um jogo corrido, mas vai enfrentar uma defesa muito forte, que é a defesa de New England, uma defesa que vem saindo muito bem nessa temporada, e com o ataque que tem o Drake Maye como um candidato a MVP, mais de 2.500 jardas, 19 touchdowns para ele, cuidando bem da bola, conseguindo se sair em situações de blitz, conseguindo encontrar aí os seus recebedores e jogar muito bem, e os Patriots são grandes favoritos nesse confronto. Os Jets todos baleados aí, perderam grandes jogadores no lado defensivo. Obviamente um jogo divisional tende a deixar as coisas parelhas aqui, mas eu acho que os Patriots vencem com tranquilidade. Eu vou pegar o handicap dos Patriots aqui nesse primeiro jogo, além da dica que eu falei pra vocês, obviamente, né, no início da super cotação, Drake Maye 250 jardas e 2 passes pra TD. O segundo jogo é o jogo em Madrid, primeiro jogo da história da NFL em Madrid. E vai ser um confronto aqui de dois times que chegam meio baleados, né? Os Commanders totalmente minados por conta de lesões, Jayden Daniels fora da temporada, desfalques também no setor defensivo com Armstrong fora, desfalques no setor ofensivo com os recebedores também lesionados, o Crosby Merritt se firmando aqui como running back, mas com números fracos, a defesa cedendo muitos pontos, foram atropelados pelos Lions na última temporada, e vai pegar um Dolphins que, embora não venha com uma boa campanha, tá se mostrando um ataque muito forte, com o Waddle sendo o grande alvo aqui do Tua, mesmo, né, com a ausência do Tyreek Hill, e o Etienne sendo aí um dos principais running backs da temporada, correndo demais, 780 jardas para ele, muitas big plays, e ele vai fazer estrago nessa defesa dos Commanders. Então eu vou com os Dolphins aqui para poder vencer esse jogo, e eu vou no vencedor mesmo. A linha tá bem boa, cotação 166 na BetMGM, nossa parceira aqui do canal. Seguindo em frente, nós temos aqui os Bengals contra os Steelers, um confronto que os Bengals venceram o último jogo, né, e o Joe Flacco chega como questionável aqui. Se ele não jogar, as chances ficam muito baixas. Ja'Marr Chase teve 16 recepções, mais de 160 jardas, ele matou a defesa de Pittsburgh na última partida entre eles, mas os Steelers desde então, a sua defesa principalmente melhorou bastante, tá conseguindo pressionar muito mais o quarterback, conseguindo ter melhores números. A secundária é o grande problema aqui, e esse é o grande trunfo dos Bengals, mas eu acho que dificilmente os Bengals vão conseguir varrer os Steelers nessa temporada, vencendo os dois jogos. Eu vou na vitória dos Steelers aqui, cumprindo um ligeiro handicap de favoritismo. Para mim, os Steelers ganham esse jogo. A gente tem também um jogo muito importante, tá, dos Chargers contra os Jaguars. Os Chargers que vêm de uma boa vitória aqui, com o Justin Herbert jogando muito bem, conseguindo encontrar os seus alvos, mas ele tem aqui o McConkey como questionável, o Quentin Johnson também já perdeu algumas partidas, então são baixas aqui importantes, mas é um corpo de recebedores com muitos alvos, então acaba que o Justin Herbert consegue se virar. Ele que tá muito bem na temporada aqui também, já com 19 touchdowns, mas tem 8 interceptações lançadas. Kimani Vidal conseguindo correr muito bem com a bola. Agora a defesa eu tenho gostado bastante. Os Chargers têm cedido pouco aos seus adversários. Eu não tenho gostado muito dos Jaguars. Cara, o Trevor Lawrence, ele é um quarterback que não vai nos momentos decisivos, ele não cresce, ele encolhe, na verdade.
erra passes de jogadores livres, lança interceptações. O Brian Thomas está questionável, ele quebrou a mão, então muito difícil que ele jogue. O Travis Etienne não está conseguindo correr muito bem e muitos problemas também no setor defensivo. A divisão dos Chargers é uma divisão muito parelha, o time simplesmente não pode se dar o luxo de perder um confronto aqui, porque se perde e os Broncos vencem os Chiefs, os Broncos vão às 9 vitórias e ficou a divisão encaminhada, e tendo os Chiefs ainda pela frente, os Chargers podem ficar em maus lençóis aqui, enfrentando um time com tantos problemas como os Jaguars se mostram, e sendo um time que nos momentos decisivos sempre titubeia, ou mesmo fora de casa, eu vou com a vitória dos Los Angeles Chargers aqui. O Buffalo Bills recebe a equipe do Tampa Bay Buccaneers, um confronto muito importante também, de dois quarterbacks que são muito bons, tá? Josh Allen, obviamente, tem mais qualidades do que o Baker Mayfield, mas o Baker Mayfield é um cara que tem personalidade também, assim como o Josh Allen, coloca jogos embaixo do braço, encontra os recebedores e joga bem. Egbuka agora saudável vai ser um alvo bom. Obviamente não pode contar com o Godwin e com o Mike Evans, isso diminui as chances dos Bucks, mas tem o White conseguindo correr muito bem com a bola. Essa defesa dos Bucks é uma defesa que pode manter as coisas próximas também, principalmente conseguir pressionar o quarterback, coisa que foi um problema para os Bills, que sofrendo turnovers, perderam seus jogos onde eles sofreram 2 ou mais turnovers, e eles vêm de uma derrota aqui de uma forma inesperada. Agora, nesse tipo de situação, o Josh Allen, ele simplesmente coloca jogos embaixo do braço, James Cook fica muito mais firme, ele conseguindo encontrar os seus recebedores, embora o Khalil Shakir esteja aqui questionável para o confronto, vai ter aqui pelo menos o Coleman, e eu acho que o Buffalo em casa vai colocar os Bucks no seu lugar, e embora possa ser um jogo duro aqui, eu não consigo largar a mão dos Bills, e eu vou na vitória deles aqui para poder dar a volta por cima. Um dos confrontos mais parelhos dessa rodada, dessa semana 11, a gente tem confronto divisional dos Bears contra os Vikings. Os Bears vêm com uma vitória muito importante no último confronto. Caleb Williams não é o quarterback de elite, mas ele joga em momentos decisivos, isso é muito importante. DeAndre Swift conseguindo correr também, marcar touchdown. Odunze muito produtivo, questionável para esse jogo. E os Bears cedendo muito no lado defensivo, algumas big plays, algumas jogadas e pontos aos seus adversários. Tiveram um jogo complicado diante dos Giants, mas conseguiram vencer e anotar uma vitória. Agora, eu acho que esse time vai ter dificuldade contra os Vikings. Eu sei que os Vikings têm problemas na posição de quarterback, mas essa defesa eu acho que tende a incomodar demais Minnesota, e eu acho que o DJ McCarthy vai conseguir encontrar os seus alvos aqui, principalmente o Justin Jefferson. Ele está precisando um pouquinho mais de química, mas os Bears têm jogado muito mal fora de casa, e esse é um confronto de extrema necessidade para uns Vikings que recentemente já venceram os Lions, então eu vou com a vitória dos Vikings aqui, apostando no fraco desempenho dos Bears fora dos seus domínios. Outro confronto divisional bem legal de se acompanhar nessa rodada, pessoal, jogo dos Texans contra os Titans. Os Texans também numa situação complicada na divisão, porque o Colts está muito avançado e tem que conseguir vencer aqui para poder conseguir vaga de wild card. Vitória essencial hoje diante de uns Titans. Os Texans já atropelaram ele 26-0. E obviamente o jogo de cá, fora de casa divisional é complicado, mas eu acho que os Texans têm tudo para poder vencer de novo. O CJ Stroud deve voltar para essa partida e vai conseguir encontrar principalmente o Nico Collins, o Wood Marks conseguindo correr bem com a bola, enquanto os Titans sendo muito mal na sua posição de quarterback, um ataque que principalmente não funciona com ninguém que tá lá, não, poucas jardas, poucos passes, e enfrentando uma defesa de elite como a dos Texans, é de se esperar que o time não vai conseguir também, então eu vou com os Texans aqui para poder vencer e para cumprir o handicap aqui nesse jogo. A gente tem outro duelo divisional aqui, essa semana 11 ela tá espetacular, com os Panthers visitando os Falcons, e cara, os Panthers, quando a gente acha que vai, não vai, Bryce Young não é um quarterback realmente, ele é muito errático, o ataque tem muitos problemas, o Dowdle questionável para esse jogo e é a grande esperança do time. Um grande corredor, com muitas big plays, mas a defesa dos Falcons é uma defesa boa. O time teve muito perto de ganhar dos Colts aqui, perdeu partidas nessa temporada no detalhe, então essa campanha dos Falcons era para ser melhor. Michael Phoenix, que não vem fazendo uma grande temporada e tendo dificuldade de encontrar alguns recebedores, Drake London inclusive questionável mais uma vez, mas cara, os Falcons têm que vencer esse jogo. Eles já tomaram uma traulitada no jogo lá em Carolina, perderam de 0 e eles têm que dar o troco aqui, e para mim vão dar o troco e se manter vivos na divisão e vão vencer essa partida diante de um Panthers com esses problemas aqui. Eu acho que é muito exagerado esse favoritismo dos Falcons. Muito exagerado não, muito justo esse favoritismo dos Falcons, e eu vou com eles para poder vencer o confronto. O Green Bay Packers visita o New York Giants e, cara, os Giants com muitos problemas de lesões, né? Scaramucci fora, o Jason Dart questionável por este confronto, problemas também no lado defensivo com o linebacker Okereke lesionado também, então assim, muitos problemas para um time que perdeu jogos, acabou de perder o seu treinador, então cara, embora isso possa dar uma injeção de ânimo, muitas mudanças, e os Packers vêm de uma derrota
que pesou muito, né, diante dos Eagles, atuação ruim, jogadas da defesa do Eagles lendo e cantando a jogada antes do snap, mostrando aí, de certa forma, a pobreza do playbook dos Packers, ou até, de certa, uma falta de confiança no Jordan Love, mas, cara, teve vários passes deles que foram muito bons e foram drops dos seus recebedores, então acho que é muito mais problema da quantidade de recebedores medianos que os Packers têm, em vez de ter um de elite, e eu acho que os Packers podem entregar muito mais do que vem entregando os Giants, principalmente porque tem uma defesa também que é muito forte, que limitou os Eagles a pouquíssimos pontos aqui, deixou o time em condições e, cara, contra os Giants deve amassar e fazer os Packers vencer e vencer com tranquilidade. Packers menos 5,5 é a boa neste jogo. E eu vou ter também, cara, outro confronto de divisão, esse aqui é pedreira, Seahawks e Rams. Dois dos melhores times da temporada no momento, a defesa de Seattle é simplesmente incrível, forçou turnovers e recuperou eles para touchdown na última rodada. Smith-Njigba não fosse Puka Nacua e ele estaria sendo aqui o principal recebedor da liga, tem 5 touchdowns, mais de 1.000 jardas, ele tá jogando demais, a conexão com o Sam Darnold absurda, Sam Darnold também muito preciso nos seus passes e a defesa de Seattle é muito forte. Agora, cara, os Rams estão absolutos, o Matt Stafford, ele é o MVP pra mim até agora da temporada, 25 passes pra touchdown, só 2 interceptações, acho que desde a semana 4 ele não lança uma interceptação, Kyren Williams correndo muito bem com a bola, Puka Nacua saudável, Davante Adams volta pro confronto de hoje e a defesa dos Rams também muito boa, tá? Os turnovers podem ser um ponto decisivo aqui, o jogo é realmente parelho, mas não tem como ir contra os Rams em casa nessa temporada, estão jogando muito, embora, obviamente, a zebra pode acontecer aqui, Seattle é um time muito bom, eu acho que os Rams estão mais prontos e são o meu candidato ao Super Bowl aqui neste momento da temporada, ok? Outro jogo muito importante aqui, pessoal, dos 49ers contra os Cardinals, é um confronto muito importante para ambos, para Arizona quase que vida ou morte, mas, cara, o Arizona já tá meio que pensando na próxima temporada, o Marvin Harrison acabou de fazer uma cirurgia de apêndice, vai ficar fora aí algumas semanas, Jacob Brissett até tá conseguindo jogar bem, mas agora não vai ter muito quem encontrar, vai ficar tudo pro McBride, tanto que ele tá como principal recebedor aqui, o tight end, tem mercado voltando para poder produzir depois daquela gafe que ele cometeu, soltando a bola na linha de 1 jarda, e a defesa dos Cardinals aqui, embora conseguindo algumas boas coisas, vai enfrentar um 49ers que vem mordido, o Brock Purdy provável jogador aqui, mas o Mac Jones também tá jogando bem, McCaffrey tem chance de destruir essa defesa, mais opções também no jogo com o Pearsall para poder receber, e uma defesa que, embora com desfalques, tem grandes chances de incomodar aqui, e eu vou na vitória dos 49ers fora de casa. Eu acredito que os 49ers vão brigar por essa divisão até o final, pela qualidade do seu treinador também. Um jogo tranquilo, pessoal. É o jogo dos Ravens contra os Browns. Os Ravens estão pegando o elevador aí e recuperando o tempo perdido. Lamar Jackson jogando muito bem. Derrick Henry conseguindo se encontrar na temporada. Já tem 6 TDs e 700 jardas depois dos fumbles. Aí Flowers também mais acionado. Reforços no lado defensivo contra um Browns que não consegue fazer nada. Acabou de perder para os Jets, produzindo muito pouco, poucos alvos. O Fanny Jr., o Tyrande está lesionado. Problemas também no setor defensivo. Então, cara, os Ravens que já venceram a ida vão vencer mais uma vez aqui, dessa vez a volta, e vão ganhar com tranquilidade de um time dos Browns aqui nesse jogo, tá? O Sunday Night, não, para poder fechar os jogos da tarde aqui, a gente tem o jogo do Chiefs contra os Broncos. Confronto de playoff para os Chiefs, tá, pessoal? Ficar 5-5 com o Broncos 9-2, a divisão vai pro brejo aqui praticamente. E é nesse tipo de situação que o Mahomes cresce, histórico positivo diante dos Broncos, uma defesa produzindo cada vez mais, um ataque com mais opções com o Rice, jogo corrido, poderia ter corrido atrás do Breece Hall aí, pedir uma terceira rodada, o Chiefs podia ter muito bem dado, ia ficar muito bem servido com ele, mas enfrenta um Broncos que tem uma defesa fortíssima também, o grande ponto aqui dos Broncos na temporada é a sua defesa, mas tem o J.K. Dobbins lesionado, um Bo Nix muito errático, já com 8 interceptações, e embora Denver jogue em casa aqui, eu acho que esse é o tipo de jogo que os Broncos não vão conseguir se manter jogando mal boa parte do confronto como eles têm jogado. Esse tipo de confronto com cara de playoff, os times têm que estar 100% ligados e vindo de bye week, o Andy Reid, ele é muito positivo, 22 vitórias, 4 derrotas apenas, e os Chiefs vencem os Broncos fora de casa e botam fogo nessa divisão que vai ser irada. E o Sunday Night Football dessa semana 11, jogo dos Lions contra os Eagles. Cara, que jogaço isso daqui, velho, é quase que jogar uma moeda pra cima e o que cair, você vai, sabe? Os Lions, como de praxe, né, depois de uma derrota, conseguiram emplacar uma boa vitória.
e tem um ataque muito promissor. Gibbs já com 8 TDs, é um Hassan Brown, dos principais recebedores da liga, jogando muito. Adrian Hutchinson conseguindo pressionar bastante o quarterback. Vem de um jogo com muitos pontos, mas, cara, Philadelphia em casa é um time muito embaçado. Depois desses chiliques do Brown, o time começa a encontrar mais ele, mas o grande ponto é a defesa de Filadélfia teve adesões que conseguem colocar o Goff numa situação muito desconfortável, onde ele tem que se mexer um pouquinho mais, onde ele tem que soltar a bola um pouco mais rápido. E assim, nesse tipo de cenário, o ataque dos Lions não costuma fluir tão bem assim. Obviamente, os Lions podem dar um vareio aqui nos Eagles, como foi inclusive diante dos Ravens. Mas, cara, é o atual campeão do Super Bowl em casa. Eu gosto demais desse time, eu gosto demais dessa defesa. E eu vou com os Eagles para poder vencer esse jogo aqui no que pode ser uma final aí de conferência, né? E um jogo muito legal de se acompanhar. E para poder finalizar, pessoal, a gente tem aqui o Monday Night. Cara, vamos nós, né? Ter que assistir Cowboys e Raiders. Cowboys que vem de atuação frustrante aqui e uma bye week, na verdade, né? Mas a campanha 3-5 é o jogo de vida ou morte aqui pro time na temporada, de uma defesa que tem cedido muitos pontos e colocado o time em situações muito complicadas. O ataque até consegue produzir com o Javonte Williams, com o Pickens, com o Cilembe de volta. E vai enfrentar um Raiders fora de casa que tem cedido muitos turnovers, 12 interceptações já pro Geno Smith. Eu acho que a gente conseguindo correr um pouquinho melhor, e ele é o grande motor e a grande esperança desse time diante dos Cowboys e pode sim anotar muitos pontos. Mas, cara, simplesmente os Raiders eles são muito fracos e uma campanha muito ruim e só conseguiram vencer 2 babas. O Cowboys tem uma defesa que basicamente é só segurar o Ditch aqui porque ele não tem muitos alvos pro Geno Smith. Então, cara, não é tão difícil assim pro Cowboys vencer esse jogo. E como as linhas não estão muito esticadas aqui, pessoal, eu vou com o Cowboys menos 2,5. Esses são os meus palpites para a semana 11 da NFL, beleza, pessoal? E para poder finalizar, né, passar para vocês aí um bilhetaço, né, o bilhetinho, o bilhetaço da rodada, porque a gente tem boa chance de gabaritar os 14 jogos e tentar aquela bet do milhão. Então, tá aí na tela para vocês aí, diferente de outros bilhetes, né, um pouco mais comedidos, esse aqui é pro estouro e é o que a gente vai tentar buscar nessa semana 11 da NFL e a gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Link no primeiro comentário fixado pro grupo Free com dicas de super odds de futebol americano. A gente se vê muito em breve no próximo vídeo, pessoal. Um forte abraço e boas bets para vocês.